Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do financeiro do Invest RP. O nosso financeiro ele é bem completo, ele faz a gestão de contas a pagar, a gestão de contas a receber, gestão de cheques emitidos e recebidos, gestão de desconto de duplicatas, integração bancária, tanto de cobrança, emissão de boletos, quanto a pagamento a fornecedores, folha de pagamento, gestão de recebíveis em cartão também, além da conciliação bancária, com importação dos extratos bancários, e os relatórios financeiros e de análise, como o demonstrativo de resultado de exercício e o gerenciamento de fluxo de caixa. Certo? Bom, então eu vou iniciar aqui, vindo em financeiro, contas a pagar ou receber e apertando a telinha de gerenciamento. Essa telinha, eu consigo gerenciar tanto os meus títulos a receber, quanto os meus títulos a pagar. Com apenas um clique aqui eu consigo mudar entre receber e pagar, certo? Esses outros campos, credor, tipo de documento, tipo de data, período e valor, são filtros que eu utilizo para poder selecionar os dados que eu desejo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em apagar e situação aberta, o sistema vai trazer para mim todos os títulos que eu tenho em aberto aqui no Contas a Pagar. Então a gente pode ver que os dois primeiros títulos estão em vermelho. Se eu clicar aqui na legenda, eu consigo verificar que vermelho são títulos atrasados, os que estão com exclamação em amarelo são os títulos que estão vencendo no dia, e os de exclamação em azul são títulos que estão em aberto, contudo não venceram ainda, certo? Para que eu possa realizar uma baixa, ou seja, uma quitação, eu seleciono o título que eu desejo quitar, seleciono os títulos e aperto o botãozinho baixar. Nesse momento o sistema vai me perguntar a forma de pagamento que eu desejo utilizar, se vai ser boleto, se vai ser depósito, né? E também a conta bancária ou a conta caixa. Tem a possibilidade de informar valores de multa, juros e desconto, e ao apertar o botãozinho baixar, o sistema vai realizar a quitação daqueles títulos. E notem que ele sumiu dos títulos em aberto. Agora, se eu quiser localizar aqueles títulos, eu tenho que pesquisar pela situação quitada, ok? Esse mesmo mecanismo de baixa do contas a pagar é o mecanismo de baixa do contas a receber. Então, se você aprender a fazer com um, você já sabe fazer com o outro também. O que acontece é o seguinte, o financeiro ele acaba sendo alimentado quase que automaticamente. Toda vez que você faz uma compra de mercadoria, o sistema já lança as parcelas de contas a pagar no financeiro, e toda vez que você vende, o sistema também acaba alimentando o seu contas a receber, certo? Então você vai fazer lançamento manual das despesas, provavelmente, como por exemplo contabilidade, aluguel, energia elétrica, telefone. Esses lançamentos você deverá fazer manualmente no sistema. E aí eu recomendo, eu oriento aos nossos usuários e clientes a sempre trabalhar com uma projeção, sempre fazer lançamentos para 12 meses, porque aí você tem essa informação no seu fluxo de caixa e no seu demonstrativo de resultado de exercício. Então, imaginando aqui como exemplo, eu vou fazer o lançamento de títulos da contabilidade, por exemplo, as parcelas da contabilidade. Como que eu faria? Eu venho aqui no botãozinho novo e ele vai abrir para mim a tela de lançamento de contas a pagar. O primeiro campo que eu devo preencher é o campo tipo de documento. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, contabilidade. Aqui no meu credor eu vou escolher o nome do fornecedor, então posso colocar o nome aqui do contador, né? No caso eu vou usar aqui o parceiro 9 como se fosse o nosso contador. E aqui no número do documento, se fosse uma parcela única, eu poderia colocar o número do recibo, enfim, o número da nota fiscal, mas como nesse exemplo eu quero fazer uma projeção, então eu vou colocar um nome que fique fácil da gente encontrar no Contas a Pagar, Contabilidade 2019, por exemplo. Se fosse uma parcela única, bastaria eu informar o vencimento, a competência e o valor e apertar o botão salvar. Como eu quero lançar mais de uma parcela, eu vou apertar o botãozinho parcelar e ele vai abrir para mim a tela de lançamento de parcelas. Então aqui nesse campo valor, eu vou informar quanto eu pago por mês para o meu contador. A título de exemplo aqui, eu coloquei um valor fictício de 800, vou falar que eu quero 12 parcelas, que o vencimento da minha primeira parcelinha vai ser, por exemplo, para o dia 15 de julho de 2019.
Posso informar a forma de pagamento, que eu costumo pagar ao meu contador, e até mesmo de que banco o dinheiro vai sair. Aperto o botãozinho visualizar e o sistema já mostra para mim as 12 parcelinhas que ele irá criar. Na hora que eu apertar o botão carregar, o sistema já vai trazer para mim aqui as 12 parcelinhas. Então, a única coisa que falta eu preencher aqui é o plano de contas. Vou informar o plano de contas da minha contabilidade e ele já carrega aqui para mim. Prontinho, gente. Aperto o botão salvar e o sistema fez o lançamento financeiro ali de 12 parcelinhas relativas à contabilidade. Esse mesmo procedimento eu recomendo que se faça com todas as despesas. Telefone, energia, água, salário. Aí você vai me falar, mas tem variação de preço de um mês para o outro. Sim, tem. Quando o documento real chegar, basta que você faça o ajuste na parcela. De maneira que se você puxar um fluxo de caixa para daqui 6 meses, para daqui 8 meses, você tem uma informação, você tem um valor, entendeu? Bom, feito o lançamento do Contas a Pagar, o lançamento manual de Contas a Receber é exatamente da mesma forma, viu pessoal? É só apertar o botãozinho novo, a tela é a mesma, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso fluxo de caixa e o nosso demonstrativo de resultado de exercício, que são análises geradas automaticamente através do nosso financeiro. Então, uma vez que você faça os lançamentos de contas a pagar e receber no sistema, ele já vai alimentar esses dois indicadores automaticamente para vocês, tá bom? Vamos começar aqui então pelo financeiro, indicadores, gerenciamento de fluxo de caixa. Nessa telinha, eu consigo puxar o fluxo de caixa conta bancária por conta, posso definir quais contas eu desejo, ou se eu não informar nenhuma, ele vai puxar para mim de todas. Posso colocar também o período que eu desejo apurar, então, por exemplo, eu vou colocar o último semestre, e eu tenho a possibilidade de ter a visão dia a dia, semanal ou mensal. Então, eu vou colocar aqui mensal, e o que no tipo eu posso verificar se eu quero só o realizado, se eu quero só o previsto ou se eu quero ambos. Quando eu apertar o botãozinho consultar, o sistema monta automaticamente para mim o meu fluxo de caixa. Então vocês podem ver que eu tenho aqui um saldo inicial, que é a data imediatamente anterior à data de início, ou seja, o saldo das minhas contas em 31 de dezembro de 2018. E aqui eu tenho as previsões de recebimentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse valor de 239 mil no plano de contas de venda de mercadoria. E se eu desejar saber do que se refere essas vendas, basta eu dar duplo clique sobre o número, que ele vai abrir para mim todas as vendas, uma por uma, totalizando o valor de 239 mil, certo? Vendas previstas. Foi realizado, ou seja, baixou efetivamente somente 127. E o resto? O resto ficou inadimplente. Então, ele vai ser recebido nos meses subsequentes ou não, certo? Então, aqui ele está mostrando para mim, nessa coluna, o que foi previsto e nessa coluna, o que se realizou. Se eu descer um pouquinho o mouse, eu vou ter aqui, olha, uma previsão de recebimentos de R$ 259 mil contra uma realização de 270 mil. Depois, logo abaixo das entradas, nós temos as saídas. Então, aqui eu vou ter quebrado por plano de contas todas as previsões e as saídas que efetivamente aconteceram. Por exemplo, se eu der duplo clique aqui na água esgoto de janeiro, ele vai abrir para mim o título de contas a pagar referente a esse valor. Legal? E mais abaixo aqui eu vou ter a sumarização. Previsão de débito de 304 mil contra uma efetivação de 335. Então, no saldo operacional, ele vai registrar tudo que entrou dentro daquele mês, menos aquilo que saiu naquele mês. E no saldo acumulado, ele leva em consideração o saldo inicial, mais a quantidade que entrou, menos a quantidade que saiu. Nessa coluna, nós vemos o previsto e nessa coluna nós vemos o realizado. Aí nós podemos ver que existe uma evolução no caixa ao longo dos meses, e aí o caixa retorna, fica positivo nos meses subsequentes. Se eu desejar exportar essa análise para o Excel, basta eu clicar no botãozinho exportar e o sistema vai exportar para mim aqui no Excel o meu fluxo de caixa
para que eu possa editar os valores ou que eu possa gerar um gráfico disso. Legal? Então, isso é interessante no software, né? Sem que você tenha nenhum trabalho, apenas os lançamentos de contas a pagar e receber, ele já vai montar para você o fluxo de caixa, ok? Agora eu vou mostrar também o demonstrativo de resultado de exercício, que é aqui em financeiro, indicadores, demonstrativo de resultado do exercício. Aqui eu vou colocar aquele mesmo período, de janeiro de 2019 a junho de 2019, e vou apertar o botão consultar. Uma característica que diferencia o fluxo de caixa do demonstrativo é que o fluxo de caixa ele é baseado no caixa. Então, é na data que o documento vence e na data que o documento é quitado. Ao passo que o DRE ele se baseia na competência. Então, para o DRE não interessa se aquele título foi quitado ou não. Interessa que você contraiu aquele débito ou contraiu aquele débito, ok? Então, aqui olhando para a receita operacional de janeiro, nós temos um valor de 263 mil, que é referente às vendas daquele período. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai listar para mim, nota a nota, a composição daquele valor, certo? Na sequência, ele tem a dedução dos impostos. E o que são esses impostos? São os documentos financeiros de contas a pagar no plano de contas de imposto, ok? Então, aqui nós temos uma DAS aqui de 30 mil, ok? Então, eu vou ter aqui também as devoluções daquele período, que são todas as notas do tipo devolução, e vou ter a receita operacional líquida. Na sequência, eu tenho os custos. E como que o sistema sabe o valor de custo da mercadoria negociada? Porque toda vez que o sistema vende, ele movimenta o estoque pelo custo médio. Então, eu sei exatamente quanto foi vendido e quanto custou vender aquilo. Então, eu deduzo da venda o custo das mercadorias e eu passo a ter agora um lucro bruto, certo? Na sequência, eu vou fazer as demais deduções, né? As despesas comerciais, com fretes, comissões, as despesas administrativas com pessoal, salário, enfim, né? Despesas financeiras com taxas, com empréstimos, até que eu chegue aqui embaixo no lucro líquido daquele período. Então, nós temos aqui o lucro em valor e o lucro em margem, ok? Então, esse é o nosso DRE, o nosso demonstrativo de resultado de exercício. E além do DRE, nós temos também os relatórios financeiros, os convencionais, né? Listagem, quebra por plano de contas e quebra por centro de custos. O nosso financeiro é bem mais abrangente do que isso. Ainda faltou mostrar algumas coisas que eu vou colocar no próximo vídeo. Por enquanto é só. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.